Olá a todos! Já imaginaram o que seria se uma grande organização tivesse três líderes, todos a dizerem que eram o único chefe? Bem, hoje vamos falar de uma altura em que isso aconteceu. Não numa empresa qualquer, mas na Igreja Católica. Foi uma das maiores crises da sua história, quando o mundo ficou com três papas. Esta é a grande pergunta, não é? Parece quase inventado, uma história de um filme, mas de facto aconteceu. Por isso, vamos lá desvendar este mistério. Como é que uma das instituições mais poderosas do mundo se dividiu em duas e depois em três partes? Ok, então, vamos viajar até 1378. Durante décadas, a sede dos Papas não foi em Roma, mas sim em Avignon, na França, só que o Papa Gregório XI decidiu que era tempo de voltar a casa, a Roma. O problema? Pouco depois de chegar, ele morre. E foi aí que o caos começou a instalar-se. É preciso imaginar a cena. Os cardeais estão fechados para eleger um novo Papa, mas lá fora o povo de Roma está em alvoroço. Exigem um Papa italiano, fartos da influência francesa. Com medo que a situação descambasse numa revolta, os cardeais agem sob pressão e elegem rapidamente um arcebispo italiano. Nasce, assim, o Papa Urbano VI. Acontece que, por vezes, a pressa é inimiga da perfeição. Urbano VI revelou-se um líder bastante difícil. Era autoritário, começou a criticar os cardeais pela vida de luxo que levavam e quis impor reformas que ninguém queria. Os cardeais, sobretudo os franceses, sentiram-se completamente postos de lado e pensaram: se calhar cometemos um erro. E o que fizeram? Fizeram as malas e saíram de Roma. E aqui a história dá uma grande volta. Já longe de Roma, os cardeais rebeldes arranjaram uma justificação legal. Disseram que a eleição de Urbano VI não era válida porque, lembram-se, eles tinham sido pressionados pelo povo. Portanto, o voto tinha sido feito sob ameaça. E com esta desculpa, estava aberto o caminho para o passo seguinte. E que passo foi esse? Foi elegerem outro Papa. Pois, escolheram Clemente VII, que voltou para Avignon. E de um momento para o outro, a Europa tinha dois Papas. Urbano VI em Roma, a dizer que era o único verdadeiro, e Clemente VII em Avignon, a dizer exatamente o mesmo. Para piorar, excomungaram-se um ao outro. Começava assim, oficialmente, o grande cisma do Ocidente. Claro que esta confusão na Igreja rapidamente passou para a política. Todos os reis e reinos da Europa foram obrigados a tomar partido. E agora, a quem é que se devia obedecer? As alianças, como seria de esperar, seguiram as rivalidades que já existiam. A França, claro, apoiou o Papa de Avignon. A Inglaterra, que era inimiga mortal da França, ficou do lado de Roma. E a Escócia, que por sua vez era inimiga da Inglaterra, juntou-se a Avignon. A Europa partiu-se em dois grandes blocos e a religião passou a ser mais uma peça no xadrez político. É importante percebermos bem esta palavra, cisma. Isto não era uma luta sobre a Bíblia ou sobre as crenças. A fé continuava a ser a mesma. O problema era muito mais terra a terra e, ao mesmo tempo, muito mais complicado. Quem é que tinha o poder? Quem é que mandava? E esta luta no topo teve um impacto gigante na vida das pessoas comuns. Imaginem a confusão. Em qual dos papas acreditar? A que bispo é que se deviam pagar os impostos? Em muitas cidades havia dois arcebispos, cada um a reclamar a mesma igreja. Foi uma crise que abalou a fé e a vida de milhões de pessoas. Passaram-se quase 30 anos nisto. 30 anos. Até que, finalmente, um grupo de cardeais dos dois lados decidiu que já chegava. Reuniram-se para arranjar uma solução. Só que o plano deles, bem, digamos que não correu exatamente como planeado. A lógica parecia infalível. Juntamo-nos todos, despedimos os dois papas que andam a causar problemas e elegemos um terceiro, um papa de união. E foi o que fizeram. Na cidade de Pisa, elegeram um novo papa, Alexandre V. Problema resolvido, certo? Errado. Completamente errado. O plano, que no papel parecia perfeito, tinha uma falha monumental que estava prestes a tornar as coisas muito, mas muito piores. E a falha foi esta. Ninguém perguntou aos outros dois papas se eles concordavam em sair. E a resposta deles foi um redondo não. Eles simplesmente ignoraram a decisão do concílio. E assim o mundo que já tinha um problema com dois papas passou a ter um problema com três. Um em Roma, um em Avignon e o novo em Pisa. A situação tinha chegado a um nível de absurdo inacreditável. Com três papas a excomungarem-se uns aos outros, a situação era insustentável. Era preciso que alguém com muito poder entrasse em cena para forçar uma solução a sério. E esse alguém foi o imperador Sigismundo. Ele percebeu que esta confusão estava a enfraquecer a Europa inteira e usou todo o seu peso político para convocar um novo grande encontro, um concílio, na cidade de Constança. E desta vez era para resolver. Então, o que é que foi diferente desta vez? Primeiro, este concílio tinha o apoio de quase todos os reis.
Segundo, e isto foi revolucionário, o concílio declarou que a sua autoridade vinha diretamente de Deus e, por isso, estava acima da autoridade de qualquer Papa. Com este novo poder, conseguiram depor o Papa de Pisa, convenceram-o de Roma a abdicar pelo bem da Igreja e o Papa de Avignon, que continua teimoso, acabou por perder todos os seus apoiantes e ficou completamente isolado. Portanto, para resumir estes quase 40 anos de confusão, tudo começa em 1378, com 2 papas. A tentativa de resolver o problema em 1409 só piora as coisas, e ficamos com 3. Finalmente, em 1414, começa o longo Concílio de Constança, que vai finalmente em 1417 por um fim à crise. E esse fim chegou com a eleição de um novo Papa, Martinho V. Desta vez um Papa aceite por toda a gente. Depois de 39 anos de divisão, a Igreja Católica estava finalmente outra vez unida sob um só líder. Mas uma crise desta dimensão não desaparece sem deixar marcas. O cisma mudou para sempre a forma como as pessoas olhavam para a Igreja, para o poder e para a religião na Europa. Talvez a maior consequência tenha sido o nascimento de uma nova ideia, o conciliarismo. Parece complicado, mas a ideia é simples. A teoria de que um grande concílio da Igreja, uma Assembleia, é mais poderoso que o Papa. E como foi um concílio a resolver o problema que os Papas criaram, esta ideia ganhou uma força imensa. O impacto a longo prazo foi gigante. A imagem do Papa como um líder absoluto e inquestionável ficou abalada. Os reis aproveitaram para ganhar mais controle sobre as igrejas nos seus próprios países. E, talvez o mais importante, esta crise abriu a porta a que mais tarde, um século depois, pessoas como Martim Lutero se atravessem a desafiar a autoridade de Roma. Por outro lado, a crise também obrigou a Igreja a focar-se em reconstruir Roma, o que acabou por dar um empurrão ao Renascimento. E terminamos com uma pergunta para pensar. Será que uma crise, por pior que seja, pode acabar por fortalecer uma instituição? O cisma foi um desastre, sem dúvida, mas obrigou a Igreja a confrontar os seus problemas e a reformar-se. É uma lição da história que, se calhar, continua muito atual.